Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Um fato curioso estava acontecendo naquela cidade. Algo que as pessoas estavam tentando entender o que ocorreu. O cemitério estava interditado. Nenhum cadáver poderia ser enterrado ali. E nenhuma pessoa poderia entrar. Mas ainda existia um outro cemitério na cidade. Um que era quase na estrada, isolado do centro. Mas esse cemitério estava ficando sem espaço. O volume de mortos era grande e ele não estava dando conta. O maior e o principal estava parado. As pessoas estavam protestando com a prefeitura. Queriam a liberação do local. Existiam mortos a serem enterrados. Seus entes queridos dormiam nas geladas gavetas dos necrotérios. Eles precisavam ser enterrados para, enfim, poderem descansar. Francisco, um homem meio esquisito, um dos vendedores de drogas mais conhecidos em todos os cantos da cidade, participava dos protestos dos moradores contra os administradores do cemitério. Eles pediam a abertura imediata do cemitério, ou que pelo menos alguém fosse a público explicar o que estava acontecendo. Qual o motivo do cemitério estar fechado? Devem estar preparando o cemitério para o enterro de algum parente do prefeito, disse um homem com um cartaz enorme na mão. Mas já fazem dias e dias, não é possível, retrucou um outro manifestante. O que importa é que as pessoas já estavam fartas daquilo. Um até cogitou começar a cremar os mortos em enormes fogueiras na frente da prefeitura. Mas essa ideia foi logo rechaçada pelas pessoas. Não podemos voltar à barbárie, respondeu uma moça. Os policiais tinham bastante trabalho para evitar que as pessoas invadissem o cemitério e brigassem umas com as outras. É sempre assim nas manifestações. Francisco, percebendo que a distração estava enorme por ali, decidiu se esgueirar para um canto afastado e pular o muro do cemitério. Ele queria descobrir o que estava acontecendo e poder voltar e contar às pessoas. Seria uma aventura e tanto. As pessoas diriam que ele invadiu o cemitério. Deixa elas chamarem do jeito que quiserem. O importante era descobrir o que estava acontecendo. Assim que ele chegou, tudo parecia muito calmo por aquele lado. Ele andou pelos túmulos, mas do nada ele se arrepiou. Começou a ouvir sussurros. Ele pensou: os mortos estão conversando em algum lugar. Como isso é possível? Ele quis sair correndo dali, mas a curiosidade era maior. É o que sempre acontece com as pessoas nos filmes. Vão investigar quando todo mundo sabe que o melhor a fazer era correr para o mais longe possível. Então, Francisco não correu, ficou ali e andou para mais perto dos sussurros.
Ele queria ver com os próprios olhos. Mas assim que ele chegou no jardim central do cemitério, entre os túmulos, ele presenciou uma coisa de outro mundo. Uma reunião de espíritos acontecia ali. Já estava acontecendo há bom tempo e parecia não ter uma previsão de término. Francisco se escondia agachado atrás de um arbusto. Queria ouvir o que os espíritos falavam. Ele entendeu algo como: queremos ser melhor tratados, e coisas do tipo. Também tinha algo como pessoas que profanam túmulos, a segurança inexistente do cemitério, pessoas roubando pertences. Os espíritos estavam indignados. Os espíritos falaram que conversaram com o prefeito referente a esse assunto, mas que ele não sabia como resolver. Embora fossem coisas bem simples, os espíritos estavam achando que era uma má vontade dele. Francisco agora entendia o assunto. Não queria ficar mais ali. Achava que estava ficando muito perigoso. Mas quando ele se levantou um pouco para se afastar, pisou em um galho e fez um barulho, chamando a atenção dos espíritos. Eles logo correram e o aprisionaram em suas conversas. Mas para que Francisco pudesse ser mais uma pessoa no seu meio, ele precisava morrer. O homem mijava de medo, molhou as suas calças, implorava pela sua vida. Então os espíritos decidiram fazer uma votação. E como já era esperado, votaram pela morte de Francisco. O homem morreu no meio do cemitério. E não demorou muitas horas para que o seu espírito aparecesse ali junto dos outros. Agora, ele era um dos espíritos e poderia dançar conforme a música. O seu corpo, bem, ele vai ficar jogado no meio do cemitério, esperando ser enterrado algum dia. Estava acontecendo mais um enterro. Da minha posição, vejo que parece ser um jovem. Muitos adolescentes chorando, colocando flores e dando um beijo em sua testa. Espero que ele tenha morrido de causas naturais, como um infarto, ou então uma ferida na barriga. Algo que não tenha comprometido muito o corpo. Era importante que ele estivesse o mais conservado possível. Já estava tarde, a lua linda no céu. O pessoal estava faminto, só esperando que o padre terminasse logo aquele lenga-lenga interminável. Um casal, que parece serem os pais, cai no choro e no desespero quando o padre fala o famoso amém e a tampa do caixão é fechada. O corpo começa a descer no buraco, sob uma chuva de choro e aplausos. Era sempre um momento chato e emocionante. Embora eu não derrame uma lágrima sequer, já estou acostumado. Só hoje foram 12 enterros, uma quantidade um pouco abaixo do normal, o que não é um bom sinal para a gente. Eu vou contar uma coisa bastante chocante para vocês. Sei que será um choque tremendo, mas eu não posso omitir essa situação. Afinal, a história que eu estou contando é justamente sobre isso. Eu moro embaixo do maior cemitério do país, que realiza dezenas de enterros por dia. Estamos em mais de 100 pessoas aqui embaixo, e eu tenho que confessar,
Assim que as luzes do cemitério se apagam, nós resgatamos os corpos recém-enterrados. Para nós, eles ainda estão frescos. Assim que o coveiro fecha a última cova e apaga as luzes, é a nossa hora de trabalhar. Eu havia marcado todos os lugares dos 12 corpos enterrados do dia. Saímos em trio, cada um para um buraco recém-feito para buscar o corpo. A cada corpo retirado, colocamos os ossos de refeições anteriores nas covas e fechamos o buraco muito bem, para evitar que descubram que existem ladrões de túmulos. Fazemos todo o trabalho muito rápido e silencioso. Poderia dizer com orgulho que éramos especialistas nesse resgate. A fome era uma importante aliada. Se não resgatássemos os corpos, não comeríamos. Depois que sentimos o gosto da carne humana, não queremos saber de outra coisa. Às vezes, quando o dia é fraco como hoje, apelamos para alguns ratos que encontramos nos nossos túneis, mas apenas para completar a nossa ingestão diária de calorias. Como não temos eletricidade para armazenar os alimentos, assim que descemos, já cortamos as partes e assamos em enormes tonéis de aços que nós temos. É o nosso churrasco diário. Não tem quem ache ruim. Guardamos em sacolas as partes que sobram assadas para irmos comendo ao longo do dia. Somos muito espertos. Nessa rede de túneis que criamos, somos os excluídos da sociedade. Ninguém olha para nós. Posso te garantir que nem sabem da nossa existência. Na verdade, muitas poucas pessoas sabem da nossa existência. Mantemos um certo nível de amizade, pessoas que nos ajudam do lado de fora, mas eu não posso revelar nomes. Mas era como eu vim alertando o pessoal, a minha vida inteira. Nada é para sempre. E alguns dias atrás, aconteceu uma coisa que a gente já esperava que pudesse acontecer. A polícia criminal precisou exumar um corpo para tentar descobrir alguma coisa referente a um crime bastante grave e importante que havia acontecido na cidade. Mas quando levantaram o caixão, cadê o corpo? Encontraram apenas alguns ossos. Mas o cadáver era recente. Havia sido enterrado tinha menos de 2 semanas. Aquilo não era possível. Já havia ocorrido outras situações parecidas, mas nenhuma envolvendo um crime tão grave que precisava de uma resposta. Era sempre mais um teste de paternidade e coisas assim. Com o sumiço do corpo, se começou uma enorme investigação. Um dos nossos informantes do mundo de cima falou que já chegariam na gente. Não demoraria muito. As pessoas do cemitério e arredores todas estavam sendo investigadas e pressionadas. Uma hora, alguém daria com a língua nos dentes e viriam nos prender aqui embaixo. Eu já estava preparado para a guerra. Aqui embaixo, ninguém conhece mais do que a gente. Bom que matando algumas pessoas conseguiríamos mais carne. Mas acontece que existem muitas crianças e idosos aqui embaixo. Eu não poderia ser tão irresponsável assim. Tivemos que fugir dos túneis antes que a polícia descobrisse e viesse nos prender. Éramos criminosos, e eu tinha plena convicção disso. Não quero se desprender da minha culpa. Eu olhava as famílias desoladas, tristes. Cada uma das pessoas carregando um pedacinho de carne humana nos bolsos. Como será que vamos nos alimentar agora? Será que vamos nos separar e cada um seguir o seu caminho? Fomos para as ruas. Invadimos uma importante região de usuários de drogas. Todos se importando apenas em dar mais uma fumada. Viviam para isso. Eu tinha avisado ao meu povo.
Agora estamos na superfície. Precisaremos tomar cuidado e nos acostumar a comer outras coisas também. A carne humana seria bem escassa agora. Deveria ter deixado a gente lá embaixo nos túneis mesmo. Se a gente não está podendo comer os mortos, então teremos que matar para nos alimentar. Se o morto não poderia ser incomodado, os vivos já podem. Aos poucos, o noticiário da televisão vem alertando que os drogados do centro da cidade estão sumindo pouco a pouco. Mas ninguém sabe o que está acontecendo com eles. Se não se importavam conosco, com certeza não vão se importar com eles. Somos os predadores e vamos continuar sendo. Nicho. Hoje é a palavra mais falada da internet. As pessoas buscavam uma coisa para fazer e se destacar. A jovem Mônica havia tentado várias coisas para se destacar no mundo da internet, desde dancinhas até fazer tricô, embora ela não levasse o mínimo jeito. Mas um dia, uma tragédia na sua família fez com que ela tivesse que ir ao cemitério pela primeira vez na vida. Uma tia havia morrido depois de perder a batalha para uma doença muito terrível. Embora, para a maioria das pessoas, fosse uma coisa fúnebre e macabra, ela acabou gostando do ambiente. Era uma coisa emocional muito forte. Ela se sentiu conectada com aquele lugar. Mas uma coisa havia chamado a sua atenção. Grande parte dos túmulos estava imundo, muito sujo, embora parecessem ser muito bonitos. Ela acabou tirando uma foto de um deles e postando na internet com o seguinte título: "Esse túmulo, se fosse limpo, seria lindo." Ela nunca havia recebido tantas visualizações e comentários quanto naquela foto. Uma média de 1000 vezes mais engajamento. Ela ficou muito feliz. As pessoas passaram a seguir Mônica, que, feliz com o resultado, resolveu que esse poderia ser o seu nicho. Ela limparia os túmulos do cemitério de noite, sempre narrando e filmando tudo. A princípio faria cortes e editaria os vídeos. Quando estivesse mais confortável, faria ao vivo. Desde o começo, a ideia deu muito certo. O engajamento aumentava dia após dia. Ela recebia uma porção de propostas de pessoas esquisitas, dizendo que pagaria uma fortuna para que ela limpasse e filmasse o túmulo de algum parente. Isso era algo bem mórbido, mas ela fazia questão de ignorar. Ela gostava das pessoas que agradeciam pelo seu trabalho, dizendo que aquilo era muito nobre. Com o tempo, ela já havia até descoberto quais eram os melhores produtos e o que cada um fazia. Ela começou com uma tradição de, antes de começar a limpeza, fazer uma pequena oração, pedir permissão e começar os trabalhos. Mas a limpeza não era uma tarefa tão fácil quanto ela achou que seria. Sempre que chegava em casa, suas unhas estavam cheias de terra e ela precisava passar horas esfregando para sair. Era cansativo, embora fosse menos que operar um caixa de supermercado. Trabalho que ela abandonou para se dedicar à internet. Ela não tem do que reclamar. Está ganhando 10 vezes mais. As pessoas se fascinam pelo bizarro. Mas nem sempre as coisas acabam do jeito que imaginamos. Mônica ia mais um dia para o seu trabalho diário. As pessoas já faziam fila para entrar e assistir a sua live.
Tudo ocorria da maneira mais correta possível. Até que uma hora, sua mão passou com toda a força e velocidade em cima de um prego. Ele estava escondido no meio da sujeira. Abriu um ferimento na sua mão, que ardeu, sangrou e doeu bastante. Devido ao ferimento, ela teve que fechar a live e ir procurar um hospital próximo. Chegando na emergência, ela teve que aguardar os enfermeiros, que vieram dar alguns pontos na sua mão. Ela, chateada, percebeu que ficaria alguns dias de molho, até ela conseguir tirar os pontos. Mas, conforme os dias foram passando, o seu engajamento diminuiu muito. As pessoas simplesmente não davam mais bola para ela. Perdia seguidores direto. Ela entrou em desespero. E para tentar recuperar, ela fez uma coisa que todas as pessoas falam que não se pode fazer, que é ir ao cemitério com um ferimento no corpo. Os espíritos não gostam. Ela deveria saber disso. Ela ainda não havia retirado os pontos, mas achou que poderia dar conta a si mesmo. E, de certa forma, ela conseguiu, com um pouco mais de dificuldade. Mas ainda assim ela limpou o túmulo da senhora Dolores Bulhões, falecida aos 80 anos de idade. O seu engajamento havia voltado. Mas assim que ela chegou em casa, tomou um banho e foi se deitar para dormir, o seu machucado na mão começou a doer muito e a latejar. Ela tomou um remédio para a dor e tentou dormir um pouco, mas ela começou a suar em bicas, molhando toda a cama. Ela estava com muita febre. Em um determinado momento de desespero noturno, ela gritou chamando a sua mãe, que veio correndo. "O que foi, minha filha?" Mas assim que Mônica mostrou a sua mão, sua mãe quase desmaiou e caiu para trás. A ferida já havia tomado toda a sua mão e chegava ao cotovelo. Era uma vermelhidão, com um braço todo murcho e borbulhando, como se estivesse em ebulição. Mas o braço estava frio. Era uma coisa muito estranha. A mãe nunca havia visto algo assim. Ela teve que correr com a jovem para o hospital. Assim que a jovem chegou no hospital, os médicos se alarmaram, dizendo que nunca haviam visto aquilo. Eles tentaram todos os procedimentos possíveis, até que resolveram amputar o braço inteiro de Mônica na altura do ombro. Na manhã seguinte, quando a menina acordou e viu que teria que viver sem um braço dali por diante, ela caiu em um choro copioso. Uma boa ideia, que tinha tido um final tão triste. Ela achou que sufocaria de tanto desespero. Seus pais estavam ali para dar todo o carinho e apoio. Já as pessoas da internet simplesmente sumiram e foram embora. Provavelmente acharam uma outra pessoa em um nicho bizarro diferente. A internet é assim mesmo. A limpeza dos túmulos fez ela pagar um preço muito alto. Me chamo Dolores e na época eu acabei passando do ponto aonde eu poderia me separar. Eu era muito jovem e inocente. Pensava que a vida era uma festa, bastando eu me esforçar um pouquinho para que tudo desse certo. Ledo engano. Ele, um homem mais velho e bastante sedutor, sempre passava perto de onde eu ficava com as minhas amigas e piscava um olho para mim. Eu não acreditava que estava sendo cortejada por ele. Minhas amigas animadas, me incentivando a ficar com aquele homem, me empurrando, até que um dia eu criei coragem
e aceitei ser cortejada. Conversa vai, conversa vem, começamos a namorar. Demorou um pouco para que saísse o primeiro beijo. Eu tinha 18 anos e nunca havia beijado na vida. Imagina a minha ansiedade na hora. Minha mãe, no começo, achou que nossa união seria passageira. Logo ele se cansaria de mim e me mandaria para bem longe, me deixando chorando na cama, que era como ela sempre dizia, a cama era um lugar quente. Mas isso não aconteceu. Tudo foi muito rápido. Aceitar o namoro, o primeiro beijo, a minha primeira noite de amor e o casamento. O tempo voa quando se deixa de ser criança. É impressionante. Desde os primeiros dias do casamento, ele mudou bastante. Antes parecia uma pessoa generosa e muito amável. Depois colocou as garras de fora. Era arrogante e muito briguento. Brigava por coisa mínima que fosse, como uma sujeirinha em algum canto da casa. Ele simplesmente brigava comigo. Dava extrema importância a uma coisa simples. As brigas pararam por um tempo quando eu anunciei que estava grávida. Esse período, eu posso dizer que foi o melhor da minha vida. Ele me tratou bem. Ele estava voltando a ser carinhoso. Comprou uma porção de presentes para mim. Decorou o quarto da criança. Ele ainda ficou mais feliz quando soube que era um menino. Decorou o quarto com um tema de futebol. A vida naquela época era maravilhosa. Mas uma vida assim tão boa pode virar rapidamente. Justamente quando eu perdi a criança. Ele não entendeu o meu luto. Sempre achou que o seu era maior. Vivia me recriminando, me xingando, dizendo que a morte da criança era culpa minha. Começou a beber demais, chegar tarde em casa. Desde antes ele me dava uns beliscões, depois começou a me dar uns tapas. Estava com medo de um dia chegar a agressões ainda piores. Se esse dia chegasse, eu estava decidida que voltaria para minha mãe. Não teria mais como suportar. Comecei a desconfiar que ele estava me traindo. Mas nessa época eu caí na armadilha de ser totalmente dependente dele. Eu ia sentir uma vergonha absurda se eu abandonasse o casamento e voltasse para a casa da minha mãe. As agressões cessaram e o meu medo passou. Eu passei a ser praticamente ignorado dentro de casa. Ele chegava, ligava a televisão no seu futebol e depois ia dormir. Isso tudo sem trocar 2 palavras comigo, ou um selinho pelo menos. Era frustrante. A situação foi daí para pior, até que um dia ele confessou: "Eu tenho várias amantes e vou trazer uma para cá. Quero que você deixe a comida pronta e a casa limpa. Ela vai perceber que você é suja se não fizer isso." Eu achei aquilo o maior absurdo do mundo. Queria fazer um escândalo. Não suportarei aquela situação. No mesmo dia, quando ele saiu para trabalhar, arrumei minha bolsa com algumas roupas e saí de casa. A indignação e o ódio são 2 combustíveis perigosos. Inflamados, eles fazem você tomar a decisão correta. Em alguns casos, as erradas também. Eu não sei bem ao certo qual caminho escolhi nessa época. Eu tenho as minhas dúvidas. Estava sozinha com uma mala pequena de roupa nas mãos, sentada na praça. Depois que baixa um pouco o ódio, você começa a pensar com clareza. Ser humilhada e ignorada pelo marido, ou ficar ouvindo gracinhas da minha mãe? Difícil escolha. Quando eu estava prestes a tomar a minha decisão, uma senhora por volta dos 60 anos se aproximou. Usava algumas bijuterias no rosto. Suas roupas eram folgadas e bem coloridas. Ela parecia estar lendo a agonia através da minha expressão facial. Chegou perto de mim e pegou devagar a minha mão.
Senti que as suas mãos eram fortes e calejadas. Esse toque inspirou em mim uma tranquilidade boa. Ela falou: "Sinto uma grande agonia atarefando seu coração. Posso ler o seu destino e dar uma opinião do que fazer?" Por um momento eu hesitei. Se ela fosse me pedir dinheiro, eu negaria, porque na real eu não tinha nada. Mas ela pegou a minha mão e começou a caminhar pelas linhas da vida, fazendo certos sons esquisitos com a boca e franzindo a todo instante a sua testa. Depois de uma leitura minuciosa, eu não precisei falar nada. Ela, sabe-se lá como, sabia de tudo. "Você deve largar esse marido abusivo imediatamente. Venha comigo até minha casa, que eu te mostro como." Olha, eu acho que a maioria das pessoas nesse momento daria o fora. Inventaria uma desculpa e ia embora. Mas aquele semblante calmo me inspirou a ir atrás dela. Acho que quando você começa a perder a esperança, você se agarra a qualquer tábua como salvação. Andamos bastante, entramos por alguns becos, até que chegamos a uma casa muito simples, sem acabamento do lado de fora. Percebi alguns olhos me espreitando pelas pequenas janelas dos vizinhos. Eu deveria me preocupar? Ela pediu que eu ficasse esperando, que ela já voltava. Não demorou muito e ela veio com uma bacia e algumas coisas na mão. Começou a fazer uma mistura, enquanto entoava uma canção em um dialeto que eu não conhecia. Parecia que estava fazendo uma espécie de bolo de pote. Assim que ela terminou a mistura, se virou para mim e disse: "Faça o seu marido comer isso. Só isso que você precisa fazer. E em hipótese alguma, você coma isso. Nunca coma isso. Só ele pode comer." Me assustei com essa revelação. Não sou do tipo que tem instinto assassino ou algo do tipo. Sou uma mulher da paz. Novamente, ela lendo meu rosto, tratou de me acalmar. "Não se preocupe. Não é nenhuma espécie de veneno. É apenas um feitiço. Ele vai se tornar um homem muito apaixonado por você. Te dará o mundo. E nunca mais pensará em traição ou algo do tipo." Na hora, eu não sabia se era uma coisa boa ou ruim. Poderia fazer ele se apaixonar e pagar na mesma moeda, trazendo amantes para casa, ignorando e etc. Vingança? Acho que eu merecia. Agradeci a velha e fui embora. Chegando em casa, fui tratando de fazer um bolo, usando a massa recebida. Quando coloquei no forno, orei a Deus para que me perdoasse. Quando retirei o bolo, fiquei na dúvida se levava o plano para frente ou não. Entrei em um pequeno desespero, quando lembrei que ele disse que traria uma amante para casa. Como evitar que ela comesse o bolo? Poderiam os dois se apaixonarem por mim? Esperava que não. Mas ele chegou sozinho do trabalho, muito cansado como de praxe. Se jogou no sofá da sala e abriu uma cerveja. A única coisa que ele falou comigo é se tinha alguma coisa para comer. Tem sim, pensei baixinho comigo. Logo peguei o bolo e levei para ele. Fiquei de longe olhando a sua reação. O bolo não tinha um cheiro lá muito agradável. Vi quando ele encheu a boca com um enorme pedaço. Pouco a pouco ele acabou de comer e jogou o prato de lado. "Que bolo horrível! Faça um melhor da próxima vez." "Vou fazer." Novamente pensei baixinho. Deitei na cama com a minha melhor camisola. Segundo a misteriosa mulher, a noite prometeria bastante. Acontece que não aconteceu nada naquela noite. Na verdade, não aconteceu nunca mais. Fiquei horas esperando na cama e nada do homem aparecer. Quando cheguei na sala, ele estava caído no chão, sem respirar.
Já imaginava que ele estivesse morto. Chequei o seu pulso. Chorei de medo e aflição. Meu marido havia morrido. Tratei de recolher o prato e o resto do bolo. Joguei no lixo do vizinho do outro lado da rua e chamei a ambulância. O laudo que eu recebi mais tarde do hospital foi de um infarto agudo. Ele estava com várias veias entupidas. Bastou uma romper que já era. Parece nem ter sentido dor. Foi algo muito rápido e automático. Respirei aliviada com essa conclusão. Ninguém falou nada de veneno. Com o dinheiro que ele tinha deixado, pude me sustentar um pouco. Arranjei um trabalho como caixa de supermercado e a vida seguiu. Aos poucos, tentava tirar da cabeça a vontade de ir na velha e contar o que havia acontecido. Mas sempre achei melhor não. Em um belo dia, comecei a ser cortejada por um cliente que vinha sempre passar no meu caixa. Acho que já estava na hora de dar uma segunda chance para o amor. Semanas depois, ele foi para minha casa pela primeira vez. Quando estávamos prontos para fazer amor, a desgraça ocorreu. Meu namorado viu um homem nu no teto do quarto, o ameaçando e xingando de todos os nomes. Quando ele me mostrou, eu soube que era o meu marido. Corri apavorada para fora da casa, tremendo do lado de fora. Contei para ele que era o meu marido e que havia infartado naquela casa. Ele se desculpou e foi embora. Nunca mais ouvi. Nos dias seguintes, meu marido sempre aparecia para mim. Fazia gestos de apaixonado. Me mandava beijos. Escrevia mensagens bonitas no bafo do box. Visivelmente apaixonado. Quando a velha disse que ele seria apaixonado por mim, não imaginei que seria dessa maneira, um espírito. Com o tempo, ele me seguia no trabalho, quando eu ia no cinema, quando eu saía para comer uma pizza. Estava em todos os lugares. Com a situação se tornando insuportável, decidi voltar na idosa, pedir uma solução. Alguma coisa que fizesse ele desaparecer da minha vida, fazer a sua alma de alguma maneira descansar em paz. Estava precisando. Eu senti que quando me viu, ela deu uma risada sarcástica, mas se controlou. Para poder me ajudar, primeiro ela cobrou muito dinheiro, praticamente todas as minhas economias. Voltei 2 horas depois com o dinheiro pedido e todas as minhas joias. Estava desesperada. Precisava ter a minha vida de volta. Ela me colocou sentada em um círculo de sal no chão, parecendo o desenho de um pentagrama, e começou a amassar coisas no meu cabelo. O creme era viscoso e gelado. Exalava um cheiro parecido com fósforo queimado. Aceitei tudo sem reclamar. Já estava achando que qualquer castigo seria merecido. Assim que ela terminou o preparo, colocou em um pote, pediu que eu me levantasse e falou: na primeira noite de lua cheia, que será daqui a 3 noites, coincidência ou não, é o dia dos mortos, que data propícia, enfim. Vá até o túmulo do seu marido e à meia-noite abra esse pote e derrame o conteúdo em cima do seu túmulo, lendo essas palavras. E ela me entregou um papel. Estava legível e eu conseguia ler muito bem. Perguntei se precisava fazer algo depois. Ela disse que era só isso. Depois eu poderia ir para casa, que estaria livre do espírito zombeteiro. Agradeci sem jeito e fui embora para casa. Posso acabar o relato por aqui. Deixei o relato aqui em casa para caso eu não retorne do cemitério. Hoje é o grande dia. Falta apenas 1h30 para meia-noite. Estou respirando pesado e com muito medo. Seguro o pote com força, as pernas bambeando. Tento absorver toda a energia do universo e transformar em coragem. Os apelos do meu marido,
pedindo desesperadamente que eu não faça isso. Eu tento ignorar. São tantos dias nesse incômodo que parece até que já estou acostumando. Chego no cemitério. Procuro pelo túmulo do meu marido. Morro de medo de aparecer alguém e me expulsar, faltando tão pouco para me livrar do mal. Vou iluminando túmulo a túmulo, até achar a do meu maldito marido. Encontrando, eu fico contando de minuto a minuto. Meia-noite. Já tinha decorado as palavras do papel. Começo a falar em voz alta enquanto jogo o líquido fedorento e viscoso no seu túmulo. Volte para o inferno, criatura vil e vagabunda. ABC do ABC. EFG do EFG. Um raio com uma luz forte, cegante, enorme, se abre no túmulo dele. Parece um enorme portal. Ouço o lamento de milhares de vozes. O espírito do meu ex-marido surge enorme, gigante, rindo para mim, dizendo que eu tinha sido feita de trouxa. Eu tento correr, mas não estou conseguindo. Sinto um braço me puxando. A luz! Um coveiro, conhecido como Seu Zé, teria um pequeno trabalho pela frente. Ensinar o seu serviço ao novato, que veio render a sua folga no horário da madrugada. Seu Zé precisava ensinar o básico do que deveria ser feito. Como as luzes deveriam ser mantidas acesas, quais que deveria apagar, as rondas que ele teria que fazer, quais os horários, e o que fazer quando pegar alguns jovens transando ou simplesmente querendo bancar ocultistas com rituais sem sentido. Mas ele tinha uma outra tarefa, e essa era a mais importante. Vem aqui, Ubiratã. Vou te mostrar algo. Isso é de suma importância. Seu Zé levou o novato até um canto meio afastado do cemitério. Mostrou para ele no chão de terra 8 covas rasas, com plaquinhas em cima. Em cada uma estava escrito Corpo 1, Corpo 2, até o corpo de número 8. Sempre que chegar no horário da meia-noite, isso, sem falta, você deve vir aqui e regar essas covas. Não me pergunte o motivo. Você não vai gostar da resposta. É só vir aqui e molhar. Estamos entendidos? O novato fez que sim com a cabeça, sem entender muito. Mas seu Zé notou que ele disse aquilo apenas para o coveiro parar de falar. Estava desinteressado no assunto. Não dava devida importância. As outras coisas certamente eram mais importantes. Seu Zé, antes de ir para casa, notou que o novato estava bocejando muito. Preguiçoso, pensou. Alguns anos antes, funcionava uma fábrica de roupas, a mais renomada do estado. Ficava localizada no centro da cidade. Um enorme galpão onde trabalhava quase 1000 pessoas. A confecção havia montado algumas lojas pela cidade. Vinham pessoas do estado e até do país inteiro comprar ali, para revender em suas cidades. Eram roupas de qualidade e com um preço muito acessível. A fábrica era a queridinha da cidade. O prefeito tinha muito orgulho dela. Mas como nem tudo são flores, algo aconteceu. Falaram que começou no ar-condicionado de um escritório. Uma pequena faísca que pegou na cortina. O fogo logo se alastrou. Como eram roupas e as divisórias de trabalho de madeira, o forro então com material altamente inflamável. Em pouco tempo, a fábrica inteira estava em chamas. O caos havia tomado conta.
Pessoas corriam desesperadas. Como naquela época a equipe da prefeitura fazia vista grossa, muitas irregularidades foram achadas depois na perícia. Não existia um sistema anti-chamas, eram pouquíssimos extintores de incêndio, fora as saídas de emergências que não existiam. As pessoas tiveram que se amontoar numa pequena porta. Uns trabalhadores desesperados pegaram marretas para quebrar as paredes, facilitando a saída de alguns funcionários. Uma verdadeira tragédia. Mais de 200 pessoas perderam suas vidas. Algumas por ingestão de gás carbônico, outras queimadas, precisando do reconhecimento dos corpos. Uma lástima. Mas o que chamou a atenção da equipe de resgate foram 8 corpos achados em um canto. Eles estavam amarrados e morreram sem poder se defender, ou no mínimo tentar escapar das chamas. Aos poucos, o reconhecimento dos corpos foram sendo feitos, mas esses 8 ficaram sem identificação. Não havia nada na base de dados sobre eles. Nenhuma família reclamou aqueles corpos. O dono da fábrica no julgamento disse que não conhecia essas 8 pessoas e nem imaginava o motivo de estarem ali amarradas. Era um grande mistério. Uma grande ala do cemitério comportou todas as vítimas desse trágico acidente. Os 8 corpos não identificados foram colocados em uma cova rasa em um canto do cemitério, apenas com uma plaquinha com seus números da perícia. Até hoje, algumas pessoas iam nesses corpos pedir uma ajuda ou uma bênção. Eles são considerados quase como que santos. Marcando mais um aniversário do acidente, um programa de sensacionalismo na televisão chamou um famoso médium que alegava ter contato com forças do outro plano espiritual. Fora perguntado para ele se sabia quais eram as causas daquele fatídico acidente. O médium, então, começou a contar a história daquele local. Antes que fosse montada aquela enorme fábrica, naquele terreno décadas antes, funcionava um famoso manicômio do estado. Naquela época, as pessoas eram submetidas a tratamentos pesados, choque, torturas, doses cavalares de remédios sem testes adequados. Eles eram cobaias, e milhares de pacientes haviam perdido a vida. Alguns indigentes, outros que a família tinha simplesmente os abandonado. Era praticamente um genocídio. A mídia e a prefeitura encobrem essas histórias terríveis que mancham a reputação da cidade. Mas os mais antigos conhecem essas histórias, e era cada uma pior do que a outra. E essa quantidade muito alta de mortos traz uma carga muito negativa para o lugar. Um ímã para problemas futuros. Uma pequena fagulha e tchau. Uma tragédia anunciada. O médium falou com a entrevistadora. Ficou sabendo que querem construir um prédio de escritórios no lugar? Pois bem, saiba que daqui a alguns anos poderemos estar falando de outra tragédia. E quer saber de mais uma coisa que eu ainda não contei? Então o médium contou. Antes da construção do manicômio, aquela área inteira era uma fazenda enorme. A casa principal ficava justamente no lugar do hospital. Na frente dela havia um poço, aonde se pegava água. O filho da família, um rapaz muito solitário e calado, certo dia alegou que recebeu o espírito do demônio e que o obrigou a matar os 2. Agora, imagina onde ele jogou os corpos. Sim, ele jogou os corpos no poço.
A polícia só descobriu o crime algumas semanas depois. Agora me respondam. Que demônio era esse? Eram vozes na cabeça do rapaz? Influência de algumas doenças mentais não conhecidas na época? Essa resposta ninguém sabe. Mas esse lugar tem um manto, uma aura para tragédias. O que esse lugar tinha sido antes da fazenda? Não temos esses registros, mas provavelmente não foi boa coisa. Enquanto a entrevista rolava, o coveiro novato dormia. Gritos começaram a ser ouvidos por todo o cemitério. Gritos de pessoas desesperadas e com muita dor. Gritos de lamento. Sombras começavam a descer pelas paredes. O coveiro, incomodado com algo, acordou assustado. Percebeu os gritos de lamento e lembrou que tinha que regar aquelas covas. Quando ele estava enchendo um pote com água, o regador havia sumido. Os gritos começaram a diminuir gradativamente, até desaparecer. Quando ele chegou correndo na cova, viu que o seu Zé estava lá, as regando. "Tá vendo, seu preguiçoso? Essas pobres almas só precisam de um pouco de água para se sentirem confortáveis. Você gostaria que depois da morte você ainda sofresse com muitas dores em vida? Certamente eu não gostaria." Após finalizar o ato, seu Zé foi embora para casa. Precisava descansar para o trabalho no dia seguinte. O novato ficou olhando para aquelas covas e pensando: quem são vocês? Acho que ele não gostaria da resposta.